Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 6. Ação Penal, o início da fase judicial da persecução penal. Olá, amantes do direito. Sejam muito bem-vindos ao Jusemos. Após explorarmos a fase investigativa da persecução penal, hoje vamos adentrar a sua etapa judicial, que se inicia com a ação penal. Nesta aula, vamos conceituar a ação penal, entender suas características fundamentais e analisar as condições necessárias para o seu exercício, tanto na perspectiva clássica quanto na visão contemporânea. Além disso, vamos classificar os diferentes tipos de ações penais existentes em nosso ordenamento jurídico. Preparem-se para mais um conteúdo essencial para a sua jornada no direito processual penal. A ação penal pode ser conceituada como a peça inaugural da fase judicial da persecução penal. Ela representa o direito subjetivo de exigir do Estado a prestação jurisdicional para a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. É através da ação penal que o Estado juiz é provocado a analisar a pretensão punitiva. A ação penal possui algumas características marcantes. 1. Direito público subjetivo, é um direito exercido em face do Estado, titular do ius puniendi. 2. Autônomo, embora esteja intrinsecamente ligado ao direito penal material, o direito de ação possui sua própria existência e requisitos. 3. Abstrato, o exercício do direito de ação se concretiza com o ajuizamento da demanda, independentemente do resultado final do processo. Mesmo que o réu seja absolvido ou o processo seja extinto sem resolução do mérito, o direito de ação foi exercido. 4. Determinado e específico, e a ação penal deve ser direcionada a um fato específico e a um ou mais sujeitos determinados. Para que a ação penal possa ser validamente exercida, a doutrina clássica estabelece algumas condições da ação penal. 1. Legitimidade ad causam. Pertinência subjetiva refere-se à correta identificação dos sujeitos ativos e passivos da ação penal. Legitimidade ativa, em regra, cabe ao Ministério Público, nas ações penais públicas, e ao querelante, nas ações penais privadas, propor a ação. Legitimidade passiva, e a ação penal deve ser direcionada à pessoa física maior de 18 anos ou, em casos de crimes ambientais, à pessoa jurídica. É importante notar que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente, mesmo que dissociada da pessoa física. Não confundir com capacidade processual. 2. Interesse de agir, avalia a necessidade e a utilidade da intervenção judicial. Necessidade, no processo penal, a necessidade da ação é geralmente presumida diante da ocorrência de um fato aparentemente criminoso. Adequação, e a ação penal proposta deve ser o meio processual adequado para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, da aplicação da lei penal. Utilidade, deve-se verificar se há uma possibilidade de resultado útil com o julgamento da ação penal. A doutrina majoritária entende que a prescrição virtual, ou antecipada, não possui previsão legal e fere a presunção de inocência, não podendo ser utilizada para afastar o interesse de agir. 3. Possibilidade jurídica do pedido, e refere-se à existência, em abstrato, de previsão legal para a pretensão deduzida na ação penal. Embora tenha sido retirada como condição da ação no Código de Processo Civil de 2015, ainda é considerada uma condição da ação no processo penal. Além das condições da ação, a doutrina majoritária também aponta a justa causa como um requisito essencial para o exercício da ação penal. A justa causa se configura pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade que demonstrem a probabilidade da ocorrência do crime e o envolvimento do acusado.
Aury Lopes Júnior, em sua visão contemporânea das condições da ação penal, propõe os seguintes requisitos: 1. Prática de fato aparentemente criminoso. 2. Punibilidade concreta, da ausência de causas extintivas da punibilidade. 3. Legitimidade da parte, da ativa e passiva. 4. Justa causa. É importante distinguir as condições da ação penal dos pressupostos processuais. Os pressupostos processuais são requisitos de existência e validade do processo em si, enquanto as condições da ação se referem ao direito de provocar a jurisdição. Os pressupostos processuais se dividem em pressupostos de existência e juiz, demanda e partes. Pressupostos de validade: juiz competente e imparcial, partes com capacidade processual, e demanda regular e válida. A classificação das ações penais pode ser feita de diversas formas. 1. Ação cautelar, geralmente incidental à ação de conhecimento, mas pode ser vista como autônoma, e medidas assecuratórias. 2. Ação executória, tem por objetivo a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado. 3. Ação de conhecimento, visa o julgamento do mérito da pretensão punitiva, subdividindo-se em condenatória, e busca a imposição de uma sanção penal ao acusado. Declaratória, visa a declaração de algum fato relevante para o direito penal, reconhecimento da extinção da punibilidade. Constitutiva, busca a constituição ou desconstituição de uma relação jurídica penal, ação de revisão criminal. A ação de conhecimento condenatória é a mais comum e se subdivide em pública. A titularidade da ação penal é do Ministério Público, artigo 129, inciso I, da Confira 88. Incondicionada, é a regra, dependendo apenas da iniciativa do MP ao constatar a ocorrência de um crime. Condicionada, depende de uma condição de procedibilidade, que pode ser a representação do ofendido ou a requisição do Ministro da Justiça. O artigo 24 do CPP detalha essas hipóteses. O primeiro do mesmo artigo prevê a sucessão processual em caso de morte ou ausência judicial do ofendido. O segundo estabelece que, em crimes contra o patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será sempre pública. A representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, artigo 25 do CPP. Qualquer pessoa do povo pode provocar a iniciativa do MP, artigo 27 do CPP. Privada, a iniciativa da ação penal cabe ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, artigo 30 do CPP. Em caso de morte ou ausência judicial do ofendido, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passa aos seus sucessores, artigo 31 do CPP. Personalíssima, e apenas a vítima pode ajuizar a ação penal, crime de adultério, artigo 236 do CP, dispositivo que deve ser interpretado com ressalvas diante da evolução social e jurídica. Propriamente dita, é a regra nos crimes de ação penal privada. Subsidiária da pública, admissível nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal, artigo 29 do CPP. Nesse caso, o MP pode aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer provas, interpor recursos, e em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. A representação possui natureza jurídica de condição específica da ação penal, sendo uma condição de procedibilidade necessária no momento do início da ação e, em alguns casos, de inovação legislativa ou desclassificação, condição de prosseguibilidade. Não existe formalismo excessivo para a representação. A legitimidade para representar é da vítima ou de seu representante legal, com sucessão processual em caso de morte ou incapacidade, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, cadi. O prazo decadencial para oferecer a representação é de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria, artigo 38 do CPP. A representação é retratável até o oferecimento da denúncia, sendo possível até mesmo a retratação da retratação dentro do prazo decadencial.
A representação possui eficácia objetiva, abrangendo todos os sujeitos envolvidos no fato delituoso, mesmo que o representante não os conheça. A requisição do Ministro da Justiça é uma condição de procedibilidade específica para crimes cometidos por estrangeiro ou contra brasileiro fora do Brasil e crimes contra a honra cometidos contra o Presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro. A doutrina majoritária entende que a requisição não vincula o MP ao oferecimento da denúncia, sendo apenas uma autorização para a propositura da ação. Nesta aula, exploramos o conceito fundamental da ação penal, suas características distintivas e as condições essenciais para o seu exercício, tanto na perspectiva clássica quanto na visão mais contemporânea. Compreendemos a importância da justa causa e diferenciamos as condições da ação dos pressupostos processuais. Além disso, classificamos as diversas modalidades de ações penais, com foco na ação de conhecimento condenatória pública, incondicionada e condicionada e privada, personalíssima, propriamente dita e subsidiária da pública, detalhando os aspectos relevantes da representação e da requisição do Ministro da Justiça. Este conhecimento é crucial para entendermos como o Estado exerce o seu poder punitivo através do processo penal. Se você achou este conteúdo relevante, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Se tiver alguma dúvida ou comentário, deixe abaixo. Até a próxima! E continuem aprofundando seus estudos em Direito Processual Penal.